Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao Recado de Paz, ao nosso Direto à Bíblia nesta manhã. E eu quero aqui fazer uma pergunta para você. Nós estamos no século XXI e por estarmos no século XXI, nós podemos perguntar o seguinte: há espaço hoje, no século XXI, para guardar qual dia da semana? Qual dia que os profissionais da área da saúde devem descansar? Os médicos, os enfermeiros, também os bombeiros, polícia militar. Qual dia da semana esses profissionais devem guardar? Essa é uma pergunta interessante e eu quero convidar você para assistir o nosso vídeo até o final, porque nós vamos estar falando sobre esse assunto e colocando no contexto como nós devemos proceder diante dessa situação, tá? Então, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e também bombeiros, policiais militares, qual dia devem guardar? Diante desse assunto, eu quero fazer uma pergunta para você. Podemos escolher qual mandamento guardar? Essa é a pergunta. Nós podemos escolher qual mandamento guardar? E qual é a resposta? Você tem uma resposta humana ou você tem uma resposta confiável? 100% confiável. Diante desse assunto, nós queremos abordar, à luz das Sagradas Escrituras, tá? Uma resposta segura, entendeu? Para entendermos esse assunto tão importante. Qual dia podemos escolher guardar? É uma pergunta interessante. O apóstolo Tiago, no seu capítulo 2, versículo 10, ele começa dizendo nas Escrituras o seguinte: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago aqui está dizendo o seguinte, que Deus deixou para o homem uma regra áurea, mesmo no século XXI, tá? Aonde o homem se diz super sábio, aonde o homem se diz inteligentíssimo, né? Desenvolvido, com tanta tecnologia, né? Mesmo hoje, no século XXI, Deus continua dizendo, ele deixou uma lei, tá? E dentro desse contexto, a Bíblia nos apresenta no capítulo 12, versículo 17 de Apocalipse, que irou-se o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A Bíblia, o livro do Apocalipse, aborda que no finais dos tempos, o inimigo estaria irado. É isso mesmo, Satanás ele estaria irado, tá? Aqui cabe um ponto interessante, se você não acredita em Lúcifer, é melhor você rever os seus conceitos. Porque Lúcifer é real, meu amigo. Dentro desse contexto, a Bíblia coloca que o Lúcifer, ou o diabo, ou os demônios, ou as hostes das trevas, dê o nome que você quiser. A verdade é o seguinte, os anjos maus estão irados. Irado por quê? Porque dentro do contexto das Sagradas Escrituras, qual é o quarto mandamento que Deus deixou para a humanidade? Tá? Dentro desse contexto, Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5 tem a resposta. Lá está escrito, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum. As Escrituras colocam aqui que o sábado é o dia que Deus deixou para descansar. E você pode perguntar, ué, mas não é o domingo? Uma pergunta interessante. Se Deus deixou o sábado, por que a humanidade guarda o domingo? Em outros vídeos que eu tenho aqui no canal, Recado de Paz, Direto à Bíblia, você tem lá a resposta para essa pergunta, tá? Aonde surgiu o domingo. É só você procurar lá nos nossos vídeos. Hoje nós queremos abordar para você que no contexto bíblico, mesmo no século XXI, o dia que Deus mandou guardar é o sábado. É uma ordem divina. Por que foi feito o sábado? E o que Deus fez nesse dia? É uma outra pergunta interessante, tá? Por que foi feito o sábado? De acordo com as Escrituras, tá? Foram acabados os céus e a terra, que Deus criou todos os seus exércitos. E havendo terminado no dia 7º, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito.
E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque descansou de toda a obra que como Criador fizera. Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3. Mesmo no século 21, aonde o homem está partindo para o evolucionismo, deixando o criacionismo de lado, Deus continua dizendo que o dia que ele mandou guardar é o sábado. Para nós entendermos essa questão, a Bíblia dá uma série de explicações com relação à questão da guarda do sábado. Por exemplo, o maná. Lá no deserto, por 40 anos, onde só havia areia e calor, Deus sustenta o povo de Israel e Deus dá o maná. E quando Deus dá o maná, Deus faz a seguinte questão para eles. Respondeu-lhe eles, e isto é o maná. O que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O povo de Israel, ele escolhia o maná de domingo a sexta. No sábado não tinha maná, tá? Ou melhor dizendo, eles colhiam maná de domingo a sexta. No sábado não tinha maná. Significa o quê? Que no sábado eles tinham que comer o maná guardado de sexta-feira, porque no sábado não podia trabalhar, no sábado não podia colher o maná. O povo de Israel viveu por 40 anos no deserto e eles não morreram, porque Deus os sustentou, porque eles foram fiéis e guardaram o sábado. Para quem foi feito o sábado? Essa é outra pergunta interessante, porque tem pessoas que acham que o sábado foi dado para o povo judeu. Acontece que no livro de Gênesis, capítulo 2, tá? 2.500 anos antes de nascer o povo judeu, Deus já tinha dado o sábado para Adão e Eva. Ponto interessante. O sábado foi feito para o homem, independente da raça, independente da cor da sua pele, independente de sua origem. Deus deu o sábado para o homem. Deus não deu o sábado só para o judeu, tá? O livro de Marcos, no capítulo 2, versículo 27, diz que o sábado foi feito para o homem. Jesus teve a participação na criação do sábado? Essa é outra pergunta interessante. Será que Jesus, entendeu? Ele teve participação nessa criação do sábado? E a Bíblia responde que sim. João capítulo 1, versículo 3 diz que todas as coisas no universo foram feitas por meio dele. Sem Jesus, nada do que se fez foi feito. A Bíblia diz claramente que Jesus, antes de vir à Terra, lá na eternidade, tá? Ele estava planejando a criação do universo e planejando a criação da Terra também. E foi Jesus que criou a Terra. Foi Jesus que criou Adão e Eva. Foi Jesus que criou o sol, as estrelas. Foi ele que criou o universo. Meu amigo, Jesus não era um profeta. Jesus era Deus e que se veio à Terra e se tornou homem. João capítulo 1, versículo 1 a 3. Outra pergunta interessante, que sinal Deus deixou para o seu povo? Que sinal Deus deixou para os habitantes da terra? Uma pergunta interessante, tá? O livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e versículo 20, diz que santificai os meus sábados, pois é o sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então a Bíblia diz aqui claramente que o sábado é o sinal, é a marca entre Deus e o seu povo. E temos outra pergunta. Por quanto tempo esse sinal existiria? Por quanto tempo Deus deixou esse sinal? E a própria Bíblia responde. Êxodo 31, versículo 17. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre o sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o 7º dia descansou e tomou alento. A Bíblia diz que o 7º dia é o sábado. Cuidado, viu? Às vezes você pode achar que o 7º dia é o domingo. A Bíblia diz que o 7º dia é o sábado. E a Bíblia diz que o sábado é um sinal para sempre. Ou seja, o sábado é um sinal eternamente entre Deus e o seu povo. Ou seja, o sábado não era só para o Antigo Testamento. De repente você pode pensar aí, não, Deus deu o sábado só para o Antigo Testamento. Não, meu amigo. Quando Jesus esteve na terra, Jesus guardava o sábado. Lucas 4,16. Paulo, quando esteve na terra, também guardava o sábado. Os apóstolos, quando esteve na terra, também guardavam o sábado. Ou seja, Deus deu o sábado para sempre, eternamente, para
todos os povos, ok? Outra pergunta interessante sobre a criação. Você já parou para analisar o contexto de Jesus e como Criador dos céus e da terra? É uma pergunta interessante. Olhe para a criança quando ela brinca na praia com a areia. Olhe para as flores, para os animais, para as borboletas. Olhe para os peixes, tanto nos mares como no oceano, a sua grande diversidade. Olhe para os animais maiores, para os quadrúpedes. Olhe para o urso, mesmo no meio das geleiras, ali como ele brinca. Olhe para as flores. Olhe para o oceano. Olhe para as plantas. Olhe para o homem. Olhe para os casais, para as famílias, para uma mãe com um bebê no colo. Sim, meu amigo. Olhe para as estrelas. Olhe para o colossal universo, as galáxias, os planetas. E você vai ver que João capítulo 1 explica que lá na criação, Deus, Jesus Cristo, estava criando o universo. Deu para entender? Por isso aqui cabe uma outra pergunta. O sábado é para todas as pessoas, independente da raça, cor e língua? É uma pergunta interessante. E a resposta é sim. Bem-aventurado o homem que faz isso, o filho do homem que nisto se afirma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer o mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo, o Senhor com efeito se separa do seu povo, nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Isaías 56, 2-4. Dentro desse contexto aqui, Deus coloca para nós que Deus deu sábado, tá? Para todas as pessoas, todas as raças, todos os povos, tá? Deus deu sábado também, não foi só para os humanos. Deus também deu sábado para os anjos, tá? Podemos dizer, meu amigo, que o universo inteiro guarda o sábado. Por isso Jesus em João capítulo 14, verso 15 diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus aqui, ele faz um apelo. Olha, filho, se você me ama, se você reconhece que eu sou o Criador, guarde os meus mandamentos. E o quarto mandamento dos 10 fala para guardar o sábado. Então o sábado está incluso nos 10 mandamentos. Aliás, cuidado com os mandamentos falsificados, viu? Cuidado com os mandamentos falsificados. Existem 10 mandamentos falsos por aí, tá? Que são os do catecismo. Aqueles mandamentos lá não são os bíblicos, tá? Você quer saber os 10 mandamentos corretos? Êxodo capítulo 20. Lá você tem os 10 mandamentos originais, dados por Deus, escrito com seu próprio dedo em tábuas de pedra, ok? A outra pergunta é interessante. Qual é a promessa de Deus para os fiéis? A promessa de Deus está aqui, ó. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios negócios no meu santo dia, se chamares ao sábado santo, dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então se deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 53, versículos 13 em diante. A Bíblia coloca aqui, então, que há uma bênção para aqueles que guardam o sábado. Você sabe qual é a maior bênção que Deus quer dar para quem guarda o sábado? Morar eternamente ao lado de Jesus pelos séculos eternos. Você quer uma bênção maior do que essa, meu amigo? Não existe, tá? Deus, aqueles que o obedecem, que guardam o dia que ele mandou, Deus quer levar com ele para morar eternamente ao seu lado, quando ele voltar com seus milhões de anjos nas nuvens dos céus para nos buscar. E aqui cabe uma outra pergunta. Qual era o costume de Jesus no sábado? O que Jesus fazia no sábado? Um ponto interessante, né? E nós temos uma resposta. Lucas 4,16.
diz que indo para Nazaré, onde fora criado, num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. A Bíblia diz aqui, meu amigo, que Jesus é um modelo. Jesus, meu amigo, ele é o meu modelo. Jesus precisa ser o seu modelo. Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, que derramou seu sangue. Sim, Jesus, aquele que criou Adão e Eva, aquele que criou os nossos primeiros pais, aquele que criou a vida na terra, é esse mesmo. Ele precisa ser o meu e o seu modelo. A Bíblia diz que Jesus é o meu modelo. E a Bíblia diz aqui que Jesus ele ia aos sábados na sinagoga. O dia que Jesus ia à igreja adorar a Deus era o sábado. Esse ponto é muito interessante, porque nós temos muitas ideias por aí, mas essas ideias por aí, meu amigo, não é o modelo. Jesus é o modelo, ok? E aqui cabe outra pergunta. Que dia guardavam as mulheres que seguiam a Jesus? Uma pergunta interessante, né? Que dia que a Virgem Maria guardava, né? Que dia que todas as mulheres, aquelas que faziam as roupas para Jesus usar, que dia que elas guardavam, tá? E dentro desse contexto, tá? Você vai ver que até a mulher de Pilatos, ela também obedecia a Jesus. É isso mesmo. Até a mulher do governador Pilatos também obedecia a Jesus. Tá? E as escrituras dizem que era o dia da preparação e começava ao sábado. E as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus seguiram e viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. E então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Nós temos a explicação fabulosa, tá? Por quê? Porque essas mulheres que seguiam a Jesus e que guardavam o sábado, entre elas estava a Virgem Maria, essas mulheres poderiam dizer assim: hoje é sábado, é dia de descanso, é dia de guardar. Mas quem morreu na cruz não foi qualquer ser humano. Quem morreu na cruz foi o próprio Deus em forma humana. Ah, então ele é mais importante do que o sábado. Então nós vamos lá preparar o corpo, preparar os aromas e vamos embalsamá-lo no sábado mesmo. Elas poderiam pensar assim, mas elas não pensaram. Essas mulheres, elas eram fiéis. E elas não pensaram assim. Elas guardaram o mandamento. Elas respeitaram a lei de Deus. E elas só foram preparar o embalsamento do corpo de Jesus quando havia terminado o sábado. E quando elas foram lá para preparar o corpo de Jesus, que já estava sepultado, quando elas chegaram para abrir a sepultura, Jesus já tinha ressuscitado. Então veja, essas mulheres, elas guardaram o sábado. Não há justificativa para transgredir o sábado de Deus. É isso que você ouviu. Não há justificativa, entendeu? Não há nada para se falar com relação ao sábado de Deus. O sábado, ele é inegociável. É isso que você ouviu. Inegociável. Significa que eu não posso pisar o sábado por qualquer coisa. As mulheres, elas tinham motivo para pisar o sábado. Afinal de contas, quem tinha morrido era o Messias. Mas elas não. Mesmo sabendo que era o Messias, elas obedeceram a Deus e guardaram o sábado. E aqui tem uma outra pergunta. Qual era o costume de Paulo? Sim, o grande apóstolo Paulo. Qual era o seu costume? No livro de Atos, capítulo 17, verso 2, diz que Paulo, segundo o seu costume, foi procurado por 3 sábados e conversou e pregou na igreja acerca das Escrituras. Paulo, Atos capítulo 17, verso 2, diz que Paulo, ele tinha um hábito, um costume, que era igual de Jesus. Para Paulo, Jesus era o modelo. Então, Paulo também guardava o sábado. Entendeu? Paulo não guardava o sábado porque ele tinha que pregar na sinagoga para os judeus, tá? Paulo também, tá? Em alguns lugares onde não tinha igreja, Paulo também guardava o sábado. Olha esse texto, Atos 18, verso 1. Depois, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto, e todos os sábados na sinagoga conversava e pregava para os judeus e os gregos que ali estavam. E temos outro ponto. O que Paulo fez onde não havia igreja? É isso mesmo. Paulo foi para uma cidade, chegou lá, não tinha igreja.
mas Paulo guardava o sábado, tá? E o que Paulo fez? Atos 16, verso 13. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde pareceu haver um lugar de paz e de oração. E assentamos ali, falaram as mulheres. Então veja, Paulo, onde não tinha igreja, ele também guardava o sábado. Então Paulo guardava o sábado, entendeu? Não para só pregar para os judeus. Paulo guardava o sábado porque o sábado era de Cristo. E para Paulo, Cristo era o modelo. Por isso ele guardava o sábado. E aqui cabe uma outra pergunta. Que dia será guardado no céu quando Jesus voltar? E a resposta é bíblica. Porque como os novos céus e a nova terra que eu hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de uma lua nova até a outra, de um sábado a outro, virá todas a adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías 66, 22 e 23. Aqui a Bíblia diz que até na nova terra, depois que Jesus voltar com seus milhões de anjos, nós continuaremos guardar o sábado. Louvado seja o nome de Deus por isso. Concorda? Amém, Senhor? A Bíblia é clara, Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Veja, o povo de Deus obedece aos seus mandamentos. O povo de Deus guarda o sábado, o dia que Deus mandou guardar. E aqui nós temos um ponto interessante. O sábado, ele é um ponto teológico dentro do cristianismo hoje. Por quê? Porque o sábado ele é um memorial da criação. Ele é um sinal para o povo de Deus. Ele é uma mensagem distinta do povo remanescente. E aqui cabe uma pergunta: como guardar o sábado? Uma pergunta interessante, né? Então, como é que eu guardo o sábado? Durante toda a semana, cumpre-nos ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável a fim de observá-lo conforme o mandamento. Então, eu tenho a semana toda. Começou domingo, eu já tenho que me preparar para o próximo sábado. Então, eu tenho que me organizar a semana toda, porque quando chegar o sábado, é dia de descanso. É dia de paz. Não é dia de trabalho. E eu preciso me organizar especialmente na sexta-feira, tá? Tendo cuidado de pôr as roupas em ordem, deixar cozidos os alimentos, escovar os sapatos, tomar o vosso banho. O sábado não deve ser empregado para consertar roupas, para cozer alimentos, nem em divertimentos ou qualquer outras ocupações mundanas. Antes do pôr do sol, ponde de parte todo o trabalho secular, fazer desaparecer jornais profanos, revistas, televisão, entendeu? O sábado, meu amigo, não é dia de você ficar na frente da televisão. Você sabia? O sábado não é dia de você ficar ouvindo rádio. Sabia? As músicas do mundo, entendeu? As propagandas do mundo da televisão, os filmes da televisão, os jornais da televisão, tá? O sábado é sagrado. O sábado não é para essas coisas. Então, na sexta-feira, a família deve se organizar, deixar os alimentos já tudo preparado, entendeu? Porque o povo de Israel fazia assim. Eles preparavam os alimentos na sexta-feira e o sábado não era dia da mulher ficar no fogão. Sábado é dia de descanso até para a mulher que trabalha na cozinha. Você sabia? Deus estava pensando até na mulher quando pediu para guardar o sábado? Pois é, o sábado Deus deu até para a mulher descansar. Então, o sábado não é dia de lavar louça. O sábado não é dia de fazer comida. O sábado não é dia de passar roupa. O sábado não é dia de lavar roupa. O sábado não é dia de fazer faxina na casa. O sábado não é dia de ver televisão, nem rádio. O sábado é dedicado a Deus. Ao pôr do sol, entendeu? Por volta das 18 horas, 18h30, é a hora que começa o sábado. Outro ponto interessante, tá? O sábado não começa à meia-noite. O sábado começa ao pôr do sol. Nas escrituras sagradas, na Bíblia, os dias começam e terminam ao pôr do sol. Então o sábado começa no pôr do sol da sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado. Ok? Essas 24 horas são sagrados. Então na sexta-feira, nesse dia, todas as divergências existentes entre irmãos, na família, como na igreja, devem ser removidos.
Antes do pôr do sol, todos os membros da família devem se reunir para cantar hinos a Deus, estudar as sagradas escrituras e orar a Deus em família. É isso. Ao pôr do sol, você deve reunir a sua família e ali cantar hinos a Deus. Ali vocês devem orar e ali vocês devem ler textos sagrados das escrituras sagradas. É isso que Deus espera no início do pôr do sol do sábado, tá? E no sábado pela manhã, o que eu devo fazer no sábado pela manhã? Não deveis perder as preciosas horas do sábado, levantando-se tarde. No sábado a família deve levantar-se cedo. Jesus visitava as sinagogas todos os sábados cedo. A escola sabatina e o culto divino ocupam apenas parte do sábado. O sábado, meu amigo, é o dia. Se eu acordo durante a semana toda para trabalhar cedo, por causa de dinheiro, para ganhar dinheiro, e para ganhar o céu, para obedecer a Deus, para viver a eternidade do lado de Deus, eu vou acordar tarde no sábado? Não. O sábado é dia de eu acordar cedo. É dia de eu organizar, deixar tudo certinho e acordar cedo e ir para a igreja com minha família, tá? Para que eu possa receber as bênçãos que Deus derrama só no sábado, tá? E aqui cabe a pergunta. Isso no sábado de manhã e no sábado à tarde? O que eu devo fazer? As crianças. O que eu devo fazer no sábado à tarde com as crianças? Passeios ecológicos com seus pais ou em grupos da igreja, brincadeiras religiosas, jogos bíblicos, histórias bíblicas, tá? Devem participar toda a família no sábado à tarde. Então, sábado à tarde, escolha um lugar onde há área verde, um lugar de paz, tranquilo, e ali com sua família, ensine seus filhos a contemplar a natureza e ensine a eles que há um Criador que criou todas as coisas, que nós não estamos na Terra por acaso. A ideia do evolucionismo não é divina. Foi criada pelo inimigo de Deus. Cuidado! E os jovens? O que os jovens devem fazer no sábado à tarde? Passeios em grupos, entendeu? Em meio à natureza, ensaios musicais na igreja, visitar outros jovens que estão afastados ou doentes, assistir os programas jovens, os JAs, visitar outras igrejas adventistas. O jovem pode ter várias atividades que podem fazer no sábado à tarde, tá? E os idosos? E os adultos que não têm filhos? O que devem fazer no sábado à tarde? Fazer visita aos idosos, aos interessados, aos doentes, realizar estudos bíblicos, realizar obras de caridade, participar de alguma atividade na igreja nesse horário, tá? E os idosos? O que devem fazer no sábado à tarde? Realizar encontros com outros idosos na mesma faixa etária, reunir para oração, aconselhamento, visitar outros idosos, visitar os necessitados, os doentes. Então veja, você que é fiel a Deus pode fazer várias atividades à tarde que não envolva trabalho nem ganho de dinheiro. O sábado é um dia para descanso, mas é um dia para fazer o bem. E um ponto interessante, e quando termina o sábado, vai chegando ao pôr do sol, o que eu devo fazer? Ao pôr do sol, elevai a voz em oração a Deus, em cânticos de louvores a Deus, celebrando o final do sábado e pedindo as bênçãos de Deus e o seu cuidado para uma nova semana que está começando. Então, ao pôr do sol da sexta, eu devo reunir a família. E ao pôr do sol do sábado, eu também devo reunir a família e pedir as bênçãos de Deus para uma nova semana que está começando. Uma semana que para mim é desconhecida, uma semana que para você é desconhecida, mas para Deus é uma bênção que Ele quer derramar na sua vida. E aqui nós podemos perguntar, e o trabalho no sábado? O trabalho no sábado desagrada a Deus. É isso que você ouviu. O trabalho no sábado desagrada a Deus. As circunstâncias não justificam quem quer que seja para trabalhar no sábado, por amor ao secular. Não há nada que justifique o trabalho no sábado. É isso que você ouviu. As circunstâncias não justificam os meios. E você pode perguntar, mas Jesus não fazia o bem no sábado? Vamos analisar essa questão aqui. Não é aceitável ao Senhor uma parcial observância da lei do sábado. E isso tem sobre o espírito dos pecadores pior efeito do que o irmão
que não fizer profissão de ser observador do sábado. Meu amigo, se for para você guardar o sábado pela metade, não guarde. É melhor não dar um mau testemunho. É exatamente isso, tá? Deus não fez o sábado do amanhã até o meio-dia. Deus fez 24 horas do sábado. E Deus quer que você guarde o sábado 24 horas. Não tem essa de guardar o sábado só 12 horas. Eu não vou guardar o sábado só das 9 da manhã até o meio-dia. Depois da tarde eu vou trabalhar. Não existe isso, tá? Deus não aceita a parcial observância do sábado, tá? Deus quer que você guarde o sábado o período de 24 horas. Outro ponto interessante, brincadeiras seculares para criança nas horas do sábado. Esse ponto também é interessante. A casa de Deus, é profanada, violada. O sábado é pisado pelos filhos dos observadores do sábado. Eles correm pela casa de Deus, brincam, conversam, manifestam seu mau humor, mesmo nas próprias reuniões. Esse aqui é um conselho para os pais. Nas horas do sábado, na igreja, o seu filho, pai, tem que ficar do seu lado. Ele não pode ficar andando pela igreja com outros amiguinhos. Nas horas do culto, seu filho tem que ficar do seu lado. Com você, com sua família. Nossos irmãos não podem esperar a aprovação de Deus enquanto põem seus filhos onde é impossível obedecer o quarto mandamento. Você ouviu? Deus não aprova. Você está aqui guardando o sábado e o seu filho está bagunçando lá do outro lado. Deus não aprova isso. Deus quer que a família esteja unida nas horas do sábado, enquanto está em culto ou adoração a Deus. Outra pergunta interessante. Vestir roupas de trabalho para o culto, eu posso? Será que o sábado, quando eu vou adorar a Deus, eu posso ir com qualquer roupa? Não, não posso. Eu não posso usar roupa de trabalho para adorar a Deus. Se você fosse convidado para ir até Brasília, conversar na Câmara dos Deputados, ou visitar, entendeu? O Supremo Tribunal Federal, você colocaria qualquer roupa? Não, você não faria isso. Você ia colocar o quê? A melhor roupa que você tem. E para adorar a Deus, você põe a roupa de trabalho? Não, né? Adorar a Deus, você tem que pôr a melhor roupa que você tiver, ok? Serviço desnecessário no sábado. Queimou a lâmpada da casa. Eu vou lá trocar nas horas do sábado? Não. Deixa, depois do pôr do sol eu troco. Comer em demasia. O sábado não é dia para você comer em demasia. E depois passar a tarde toda dormindo. Viagens aos sábados. Você sabia que Deus não se agrada de viagens aos sábados? Passar os sábados em aeroportos. Passar os sábados em autoestrada. Entendeu? Passar o sábado em postos de combustíveis. Sabia que Deus não se agrada disso? O sábado não é dia para viajar. Se organize, meu amigo. Entendeu? Comece a sua viagem em um dia que você vá chegar ao seu destino fora das horas do sábado. O sábado é um dia para você estar na igreja adorando ao nosso Deus. Negócios, tratos comerciais nas horas do sábado. Sábado não é dia de falar de negócios, de falar de futebol. O sábado é sagrado, meu amigo. Entendeu? Não é dia para falar dessas coisas. Entendeu? Prazeres, divertimentos, baladas. Entendeu? Sábado não é dia para isso, tá? Dormir na igreja ou dormir em casa. Sábado é dia de você dormir cedo, terminou seu culto de pôr do sol, fez o seu lanche da noite, se recolhe mais cedo, porque no sábado de manhã você vai estar disposto para adorar a Deus descansado. Entendeu? Deus não se agrada de pessoas dormindo dentro da igreja nas horas do culto, tá? E aqui nós entramos no ponto mais importante, entendeu? Desse contexto que nós estamos analisando hoje. Os profissionais de saúde, eles precisam guardar o sábado? É um ponto interessantíssimo, tá? Médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais militares, eles também precisam guardar o sábado? Nosso Pai Celestial deseja, através da observância do sábado, preservar entre os homens o conhecimento dele próprio como Deus. Ele deseja que o sábado seja dirigido às nossas mentes,
para que, como Deus vivo e verdadeiro, e que através do conhecimento dele, nós possamos ter vida e paz. O sábado, ele é um sinal de santificação, entendeu? Para aqueles que guardam o dia de sábado, é o sinal de santificação verdadeiramente, em santificação e harmonia com Deus. É a unidade com ele em mente e caráter. E é recebida através da obediência àqueles princípios que são o transcrito do seu caráter. O sábado é um sinal de obediência ao nosso Deus. Ou seja, o sábado é o dia de Deus, não é meu. Deu para entender? Aqui é o ponto, ó. O sábado ele não é meu. O sábado ele é de Deus. Ele nos tem dado 6 dias nos quais podemos trabalhar para o nosso sustento. Ele reservou somente um dia para si. Pretendemos defraudar o Criador dos céus e da terra, roubando o seu tempo reservado para ele? Essa é uma pergunta interessante. Eu posso roubar o tempo de Deus? É isso mesmo. Quando eu não guardo o sábado, eu estou roubando a Deus no tempo. A lei proíbe trabalho secular no sábado. É o dia do Senhor. O labor que constitui o ganha-pão deve cessar. Nenhum que vise prazer ou proveito lícito nesse dia. Então veja, ó, Deus deu sábado para todos, inclusive para os profissionais de saúde, para bombeiros e militares. Tá? Outro ponto interessante, se para nossa própria vantagem, se violarmos a letra do 4º mandamento, para a nossa própria vantagem, de um ponto de vista econômico, tornamos transgressores do sábado, culpado de transgredir os mandamentos, pois se tropeçarmos em um só ponto, nos tornamos culpados de todos. Você ouviu isso? Então, dentro desse contexto, meu amigo, se você é profissional da área da saúde, está preocupado com isso aqui, ó, lá no céu, do lado do seu nome, os anjos de Deus, vai escrever, violou a guarda do sábado. É isso mesmo que você ouviu. Não há justificativa para transgredir o sábado. Jesus lhe assegurou que a obra de aliviar os aflitos está em harmonia com a lei do sábado. Então veja, ó, Jesus nessa terra foi o que mais fez o bem. Jesus passava a maior parte do tempo curando doentes, entendeu? Mesmo nas horas do sábado. Só que Jesus sabia guardar o sábado. E você, profissional da área de saúde, precisa aprender com Jesus como guardar o sábado. Jesus é o seu modelo. Você que é médico, você que é enfermeiro, você que é cuidador de idoso, você que é bombeiro, você que é policial militar, você tem que entender o seguinte, meu amigo, meu irmão, Jesus é o seu modelo, tá? E Jesus, ele deixou para nós um exemplo, entendeu? Então, nós devemos cuidar dos doentes, sim, da área de saúde. Devemos socorrer uma casa que está pegando fogo, sim. Devemos ter uma emergência na área militar, entendeu? Devemos, sim, mas precisamos entender um detalhe importante. Qual é o detalhe? Médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais militares, médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais militares não devem trabalhar desnecessariamente. Ouviu? Tratamentos comuns, operações que podem esperar, devem ser deixados para o dia seguinte. Sejam conhecidos dos pacientes que os médicos também precisam de descanso. Os profissionais da área de saúde precisam de descanso. Os bombeiros, os policiais militares também precisam de descanso. Você entendeu aqui o contexto? Por que, entendeu, que a maioria dos hospitais não fazem cirurgia de domingo? Hã? Por quê? Por que a maioria das folgas, entendeu, dos policiais militares, dos bombeiros, entendeu, é no domingo? Hã? Ou seja,
Descansar no domingo pode, e no sábado que Deus mandou, não? Então você veja, nós precisamos mudar essa questão. Precisamos compreender o seguinte, tá? Que eu não posso trabalhar, você que é profissional de saúde, médico, enfermeiro, cuidador de idoso, você que é bombeiro, policial militar, você tem que entender o seguinte, você não pode trabalhar todos os sábados. Esse é o ponto, tá? Você tem que ter uma escala de trabalho, tá? E nessa escala de trabalho, você precisa, pelo menos, sábado sim, sábado não, estar na igreja para adorar a Deus. Ou seja, você não pode trabalhar os 4 sábados do mês. Você que é médico, enfermeiro, cuidador de idoso, bombeiro, policial militar. Não pode. Você tem que, se você é convocado, você tem que trabalhar um sábado sim, o outro não. Você tem que adorar a Deus. Tá? Vocês da área dessas necessidades especiais. O que por qualquer motivo são obrigados a trabalhar no sábado, acabam caindo no hábito de realizar no sábado coisas que não são necessárias. Perde-se o senso de sua santidade e o santo mandamento torna-se sem nenhum efeito. Essa é a questão. Você que quer ser fiel a Deus na guarda do sábado, você que trabalha nessas áreas que eu mencionei, o que acontece com a mente? Você começa a achar que o sábado não é sagrado. Você perde a noção de que o sábado é um tempo sagrado de Deus e que quando você trabalha nesse dia, você está roubando a Deus e Ele vai pedir a conta disso para você. Então nada justifica, meu amigo, o trabalho aos sábados, tá? Os médicos, enfermeiros, bombeiros, militares cultivam um espírito de abnegação e sacrifício. Pode ser mesmo necessário devotar as horas do sábado, à humanidade sofredora. Mas os horários para esse trabalho devem ser recolhidos à tesouraria, a fim de serem usados em favor dos pobres merecedores que necessitam de tratamentos médicos e que não podem pagar. Então, aqui está o ponto. Se você que é médico, enfermeiro, cuidador de idoso, bombeiro, militar, é obrigado a trabalhar nas horas do sábado, primeiro, você tem que cumprir a escala. Sábado sim, sábado não. O sábado que você não vai trabalhar, você tem que estar na presença de Deus, adorando a Deus no culto, no sábado pela manhã. Você precisa ter a noção de que o sábado é sagrado. Segundo ponto, aquele sábado que você cumpriu a escala trabalhando, o dinheiro que você ganhou não pode ficar com você. O dinheiro daquele dia você deve recolher para a ADRA, para a assistência social aos pobres. Deu para entender o contexto? Então, 2 pontos importantes. Você não pode trabalhar todos os sábados. Tem que ter uma escala. Sábado sim, sábado não. O sábado que você não trabalhou, você tem que estar na igreja adorando a Deus. E o sábado que você trabalhou, esse dinheiro que você ganhou nesse dia, você não pode ficar com você. Porque se ficar com você, Deus, o anjo vai escrever lá, do lado do seu nome, tá? Transgrediu o sábado. Pecou. Então esse dinheiro você deve recolher a ADRA para assistência aos pobres. Ok? Erros que são facilmente cometidos. Alguns têm cometido um erro sério em negligenciar os cultos a Deus no sábado. Os privilégios do culto divino são tão benéficos e tão essenciais para eles, que como são para os outros. Veja, você médico, enfermeiro, entendeu? Militar, bombeiro, você necessita de Deus, tanto quanto aquele que trabalha em outras profissões. Mas aqueles que regularmente devotam o sábado para escrever ou para trabalhar, não fazendo nenhuma mudança especial, prejudica a sua própria alma e dão mau exemplo aos outros, que não é digno de imitação e desonram o nome de Deus. Então, você não quer desonrar a Deus. Porque se você quiser desonrar a Deus, os que desonram a Deus não obedecem a Deus e não vão para o céu. Você quer honrar a Deus. O sábado é um tempo de Deus, então não justifica. Então precisa de uma escala e precisa
o dinheiro que você trabalhou naquele sábado ser recolhido para assistência social aos pobres, tá? Outro ponto importante que nós devemos chamar a atenção aqui é: nosso Salvador declarou que socorrer os que sofrem uma obra missionária e não constitui violação do sábado, ok? Ou seja, fazer o bem, você que é médico, entendeu? Bombeiro, enfermeiro, cuidador de idoso, militar, você está fazendo o bem para o próximo. Jesus, quando estava na terra, nas horas do sábado, fazia o bem para o próximo. Mas, tá? Tratamentos comuns, tudo aquilo que é rotina do dia a dia, dos hospitais, tudo aquilo que é rotina da enfermagem, tudo aquilo que é rotina do bombeiro, tudo aquilo que é rotina do militarismo, tá? Você não deve fazer nas horas do sábado. Você deve separar como dia de descanso. Os médicos precisam cultivar um espírito de abnegação e sacrifício. Pode-se mesmo necessário ser devotado às horas do sábado para os que sofrem, mas não pode ser todo sábado. Sábado sim, sábado não, eu tenho que estar na presença de Deus, para eu não perder a noção da santidade do sábado. Alguns têm cometido sérios erros nessa questão, tá? Outras pessoas que correm risco, tá? Com relação à questão do sábado. Quando você corre risco com relação ao sábado, você está correndo risco com relação à adoração a Deus. Você está correndo risco com relação à sua salvação, tá? Trabalhar em vários empregos, tá? Para que você está trabalhando em vários empregos aqui e não ter as horas do sábado para Deus? Você quer ganhar tanto dinheiro para quê? A Bíblia diz que Deus vai queimar tudo aqui. Não vai sobrar nada. A única coisa que você vai levar para o céu é o caráter. Para que tanto dinheiro e tanto trabalho? Quando você trabalha demais, você não tem tempo para a comunhão com Deus, para ler a Bíblia, para a oração, para ir na casa de Deus, adorar a Deus no sábado, porque trabalha demais. Você perde o relacionamento familiar. Você só trabalha, não tem tempo para os seus filhos crescerem. Não tem tempo para ajudar na educação dos seus filhos. Perde a saúde. Quantos profissionais da área de saúde estão doentes? Porque cuida demasia dos doentes e não cuida da própria saúde. Hã? Quantos militares estão doentes? Quantos bombeiros estão doentes? Se preocupa tanto com os outros e não cuida da própria saúde. O descanso é necessário e Deus deu o sábado para descansar. As pessoas que trabalham em 2 empregos ou mais, eles correm o risco de perder esta vida por excesso de trabalho e perder a eternidade quando Jesus voltar. Porque não obedeceu a Deus, não guardou o sábado conforme Deus pediu. Deus quer fazer muito por nós, se tão somente nós sentimos necessidade de Jesus, de amar a Jesus. Através da fé em Jesus, podemos nos esforçar. É isso que você ouviu. Nos esforçar para não trabalhar nas horas do sábado. Há uma bênção para aqueles que guardam o sábado. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, meu amigo, mesmo no século 21, aonde o mundo, a tecnologia, o evolucionismo toma conta de tudo, mesmo no século 21, quando você se põe a ser fiel a Deus, a guardar o sábado, que faz parte dos 10 mandamentos, obedecendo a Jesus, tendo Jesus como modelo, o que você vai ganhar é a eternidade, quando Jesus voltar com seus anjos. Eu não quero perder o céu, doutor. Eu não quero perder o céu, enfermeira. Eu não quero perder o céu, bombeiro. Eu não quero perder o céu, você que é militar. No céu não haverá essas profissões. E Deus quer nos levar para o céu. Deus quer levar a tua família para o céu. Deus quer dar a vida eterna para você. Mas você precisa guardar o sábado de Jesus. Nada justifica a sua transgressão. Que Deus abençoe você. Feche os seus olhos e vamos orar. Soberano Deus, ajude, Senhor, os nossos médicos, os nossos enfermeiros,
os nossos cuidadores de idosos, os nossos bombeiros, os nossos militares, a guardarem o sagrado sábado do Senhor, não violando. Que eles possam, Senhor, ser fiéis a Jesus aqui na terra, e quando Jesus voltar, eles terão a eternidade nas mãos e o abraço de Jesus por todos os séculos e milênios. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Meu abraço a você e até a próxima.